Pessoal, então voltando aí, retomando a segunda parte da aula, dentro da gestão de conflito, nós temos então, vocês viram, né, que o relacionamento vai interferir na gestão do conflito, e dentro da gestão de conflito nós vamos ter o que nós chamamos de conflito funcional e disfuncional. O que é um conflito funcional? É o conflito que agrega. Né? Quando eu tenho ali grupos heterogêneos, com pessoas diferentes, buscando uma solução, né? Buscando uma solução melhor, uma outra alternativa, eu tenho um conflito construtivo, quando essas pessoas conseguem conversar, interagir e chegar a uma solução melhor. Quando eu tenho o que nós chamamos, né, de discussão por discussão, que não leva a nada e que não agrega, certo? Eu tenho o que? Um conflito disfuncional. Eu só tenho gasto de energia, né? Eu só tenho perda de tempo. Eu não vou ter um ganho para a organização quanto à parte de resultado desse conflito, certo? Isso é o que a gente chama de conflito disfuncional. Deixa eu passar ele aqui. Muito bem. Além do funcional e disfuncional, nós temos o conflito substantivo e o conflito emocional. Quando os conflitos ocorrem por antipatia, agressividade, medo, ranço, ou seja, por emoções, eu tenho um conflito emocional. Quando esse conflito é formado por opiniões divergentes, por escassez de recurso, por teorias antagônicas, eu tenho um conflito substantivo. Ou seja, o conflito substantivo, ele é formado por coisas palpáveis, né? Enquanto o emocional é justamente pela parte do sentimento, pelo que você está sentindo naquele momento ou por aquela pessoa que você está conflitando, certo? Então, quais são as causas aí dos conflitos, né? O que faz com que você entre em conflito com alguém? Então, a gente tem o papel ambíguo, os recursos escassos, né? O pessoal aí que trabalha na área de marketing geralmente tem muito conflito com a parte do financeiro, porque o financeiro quer né, segurar recurso e o marketing quer gastar mais. Então, existe aí esse conflito, certo? A interdependência, quando um setor vai depender do outro, também é um outro modo de conflito. Quando você tem objetivos conflitantes, né? Por exemplo, num casal, um quer ter filhos, outro não quer, e daí acaba que o casamento dá uma desandada. A diferenciação pode ser uma causa de conflito, certo? E a principal causa de conflito, pessoal, é a falha de comunicação. Muitas vezes as pessoas estão dizendo a mesma coisa e não notam. E elas começam a discutir, sendo que as duas estão certas, porque elas estão falando a mesma coisa de forma diferente. Tá? A falha de comunicação, isso em organizações, em empresas, em órgãos públicos, na vida, né? É uma das maiores causas de conflito, certo? Por isso a importância de estudarmos comunicação. Como que você pode gerir os conflitos? Se o conflito aparece, eu tenho que geri-los. Aqui você tem uma escala com grau de cooperação e grau de assertividade. O que é cooperação? Né? É a parte de ajudar mesmo. Né? E a assertividade é a parte de você acertar na decisão. Então, quando eu tenho baixo grau de cooperação e baixo grau de assertividade, eu vou para estilo de gestão de conflito de evitação. Eu evito o conflito. Eu não me importo, aquele assunto é irrelevante. Então, eu não vou entrar numa briga para perder. Eu não quero o conflito. Quando você vai para a parte da acomodação, você tem dentro da acomodação um alto grau de cooperação. Por quê? Porque você está acomodado, você não está tentando mudar nada, né? E um baixo grau de assertividade, você não quer impor a sua ideia, né? Quando você tem compromisso, você tem um médio grau de cooperação e um médio grau de assertividade. Na competição, você quer muito impor a sua vontade, impor a sua ideia e não quer cooperar com o grupo. E na colaboração é aí o que a gente chama, né, do top, onde você tem um alto grau de cooperação e um alto grau de assertividade, certo? Quais os estilos dos conflitos? Nós já vimos, né? Os conflitos positivos vão buscar então a inovação, a coesão, maior percepção de erros, certo? Enquanto os conflitos negativos, aí você tem energia perdida, falta de cooperação, sentimentos negativos, tudo isso vão estar aí na parte dos conflitos negativos. Vamos para uma questão, então. Assinale a alternativa que apresente corretamente a definição 1, 2 e 3 na pirâmide das necessidades de Maslow.
ok? Então, nós temos aí na base, né, a ordem da pirâmide fisiológica. Em cima da parte fisiológica, nós vamos ter a segurança, depois nós vamos ter social, necessidade então de estima e autorrealização por último, certo? Nosso gabarito da questão então é a letra D, né? Autorrealização, estima e segurança. Beleza? Mais uma questão. O psicólogo americano Maslow concluiu que o indivíduo procura satisfazer suas necessidades dentro de uma sequência lógica, uma espécie de hierarquia em que as necessidades de nível mais baixo dominam o comportamento do indivíduo até estarem suficientemente satisfeitas. Quando, então, entra em ação outra necessidade de nível mais elevado. Sobre as teorias motivacionais, é correto afirmar que, vamos lá. Afirmativa A. As necessidades sociais estão relacionadas a status e a maneira pelo qual o indivíduo se vê, sua autoconfiança, independência e autonomia. Quando insatisfeitas, produzem sentimento de inferioridade e fraqueza. Não, né? Isso é necessidade de estima. Então, tá errado. B. As necessidades fisiológicas estão relacionadas aos impulsos básicos da sobrevivência, como alimentação, bebida, repouso, sexo, abrigo, entre outros. Pode-se dizer que quando há insatisfação em todas as necessidades, são as fisiológicas que existem a maior pressão sobre o indivíduo. Então, a B está correto. Quanto mais na base da pirâmide, maior a pressão, tá? Necessidade de autorrealização estão relacionadas à necessidade de pertencer ao grupo social, de amor, de associação, de participação, de afeição e de amizade. Quando não insatisfeitas, levam à solidão e à hostilidade, né? Não, também está errado, né? Essa é a parte aí social, né, de se socializar. Estima é a necessidade interior que o indivíduo sente de atingir seu potencial mais elevado. Isso é autorrealização. Então, o nosso gabarito é a letra B, né? Deixa eu passar aqui. B. Ok. Vamos para mais uma. Analise as afirmativas sobre clima organizacional. O que é importante você saber de clima organizacional, né? Nós vimos na aula passada onde que ficava o que o clima vai ter a ver com a parte informal da organização, né? E que a cultura é a parte mais estruturada. Automaticamente a cultura vai influenciar no clima organizacional, certo? Então vamos para a questão. Analise as afirmativas sobre o clima. Clima organizacional refere-se ao ambiente externo que existe entre os participantes de uma organização. A estrutura organizacional, a cultura organizacional, os sistemas de comunicações são aspectos que influenciam o clima organizacional. Entre as principais contribuições que se pode obter com uma pesquisa de clima organizacional está a de identificar o melhor lugar para estabelecer o seu negócio. Então, pessoal, estão corretas aí, tá? O gabarito, né? Questão 2 e questão 3. Então, o gabarito letra D. O meu gabarito tá a letra E, mas tá errado, tá? Eu já tinha visto aqui que tinha um erro no gabarito. Então, aqui, ó, esse tá errado, tá? Porque aqui não é externo, né? É interno. Então, isso é o que faz a questão estar errada, certo? Contexto organizacional e trabalho em equipe. Então, nós vimos lá no contexto organizacional, né? Que eu tenho aí dentro de uma organização a parte da estrutura, tarefa, tecnologia e pessoas. Quando eu vou para o trabalho em equipe, eu estou entrando em pessoas, certo? Então, são os recursos humanos de uma organização. Automaticamente, o trabalho em equipe vai influenciar no tipo da organização que eu tenho, bem como a parte do relacionamento interpessoal e todo o resto que nós vimos até agora, tá? Em uma organização formal, eu vou ter as metas, os objetivos, as políticas e procedimentos, descrição dos cargos, recursos financeiros, estrutura de autoridade, canais de comunicação, produtos e serviços, isso dentro de uma organização formal. Como que constrói-se, né? O que é uma organização, então, informal? Uma organização informal, ela vai estar, então, relacionada com as crenças e suposições, percepção e atitudes, com os valores da organização, os sentimentos das pessoas, né? E também as normas do grupo, certo? Em um ambiente tradicional,
Os gestores sempre vão determinar e planejar o trabalho, os cargos vão ter uma definição limitada, o treinamento cruzado é considerado ineficiente e a maior parte das informações é de propriedade da administração. Em ambiente de equipes, os gestores e os membros da equipe determinam e planejam o trabalho juntos. Os cargos exigem competências e amplo conhecimento e o treinamento cruzado é a norma, né? É o mais utilizado, certo? A maior parte das informações é livremente compartilhada em todos os níveis. Então vejam, quando você tem um ambiente de equipes, automaticamente você tem uma informalidade maior, porque você tem uma troca maior e o controle é mais difícil. Consequentemente, você também tem a parte da diversidade, que enriquece as suas decisões, enriquece o trabalho entregue a você, né? E você tem um compartilhamento livre das informações. Quando você tem para o ambiente tradicional, essas informações, elas têm uma propriedade, as pessoas se sentem, elas acabam se sentindo donas da informação, né? Isso faz com que muitas vezes uma pessoa nova, um membro novo da equipe, acabe não conseguindo ali se relacionar bem ou mesmo tomar todo o conteúdo, né? Porque as pessoas ficam com medo de repassar a informação, certo? Então o ambiente de equipes, ele acaba sendo mais propício também para a inovação, para a parte de inovação nas organizações. No ambiente tradicional, então, o treinamento dos não gestores se concentra em competências técnicas, a elevação de riscos é desencorajada e punida, as pessoas trabalham sozinhas, as recompensas têm base individual e os gestores vão determinar quais os melhores métodos. Enquanto em um ambiente de equipes eu vou ter um aprendizado contínuo, que vai exigir um treinamento interpessoal, administrativo e técnico. A elevação de riscos calculados é encorajada e apoiada. As pessoas trabalham em conjunto. As recompensas se baseiam no desempenho individual e no desempenho da equipe. E todos se dedicam, então, à melhoria contínua de métodos e processos. Agora, qual a diferença, então, entre grupo de trabalho e equipe de trabalho? Num grupo de trabalho, os membros eles vão interagir basicamente para partilhar as informações e tomar decisões. Então, mutualmente, eles vão se ajudar, né, no desempenho da área que é responsabilidade de cada uma. E na equipe de trabalho, você vai gerar, então, a sinergia positiva, com esforço coordenado. Os esforços individuais resultam em um desempenho maior que a soma das contribuições de cada um dos indivíduos. Essa é a diferença de grupo de trabalho e de equipe de trabalho. Então, em um grupo de trabalho, a meta é compartilhar informações, enquanto numa equipe de trabalho eu tenho como meta o desempenho coletivo. A sinergia em um grupo de trabalho é neutra e numa equipe de trabalho é positiva. Enquanto num grupo de trabalho eu tenho responsabilidades individuais, numa equipe de trabalho eu vou ter responsabilidades individuais e mútuas. E num grupo de trabalho as habilidades são causais e variadas, e numa equipe de trabalho elas vão ser complementares. Simplesmente, né, quando você lembrar aí, quando você falava trabalho em equipe, quando que a gente diz que é trabalho em equipe? Quando uma pessoa entende muito de uma parte que você não entende. E aí ela vai lá e ela complementa, né? Você faz uma parte, ela faz outra parte, né? Ou ela ajuda mais em outra parte e você na parte que você mais domina. E no todo o trabalho fica muito bom, né? Que aí nós falamos, né? Ah, foi um trabalho em equipe, certo? Quais são os tipos de equipe? Eu posso ter uma equipe de trabalho, né? Quando eu vou estar relacionado aí à parte de produção, montagem, venda ou atendimento. Eu posso ter equipes de projeto e desenvolvimento, que elas vão trabalhar para o projeto e vão acabar quando isso for concluído. Equipes paralelas, que vão operar separadamente na estrutura regular de trabalho ou com existência temporária. E equipes de gestão, que vão coordenar e orientar as unidades sobre uma amplitude de controle, integrando também o trabalho de subunidades. Esses são os tipos de equipes que eu posso ter. Equipes transnacionais, onde eu tenho membros multinacionais.
virtuais, né? Quando os funcionários, equipes virtuais talvez tenha sido a que mais formou na pandemia. Quando geograficamente, né, é impossível você estar junto, você usa aí a parte da tecnologia da informação para auxiliar a formação dessas equipes e as reuniões, né? E a gestão, enfim, dos projetos que vocês possam ter juntos. E a equipe interfuncional, que é formada por funcionários de áreas funcionais distintas dentro da organização. Questão, então, da FEPESE. As equipes podem ser classificadas de acordo com os seus objetivos. Dentre os tipos mais comuns de equipe está a equipe solucionadora de problemas. Assinale a alternativa que corresponde à equipe deste tipo. Vamos lá. Primeira alternativa. Constituída por grupos de empregados que assumem as responsabilidades de seus antigos supervisores. Errado, né? B. Formada por empregados de nível hierárquico equivalente, porém de áreas de trabalhos diferentes, que se juntam para realizar uma tarefa. Também não. A C. Constituída por empregados de empresas concorrentes que se unem para compartilhar competências. Também não é um tipo, né? Lembra que ele quer a equipe solucionadora de problemas. Os membros partilham ideias e oferecem sugestões de como processos e métodos podem ser melhorados. Esse é o conceito, né, de uma equipe solucionadora de problemas. A D está correta. A E diz grupo de pessoas que se unem para resolver questões pessoais concernentes ao relacionamento com seus chefes imediatos. Então, nosso gabarito, letra D. Numere a coluna 2 de acordo com o apresentado na coluna 1, identificando componentes dos diferentes níveis de análise em comportamento organizacional e analise a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos lá, então? Então, ele quer que você diga se o nível é micro-organizacional, meso ou macro, né? E aí ele te dá a primeira opção aí na coluna 2. Equipe de trabalho e liderança. Equipe de trabalho e liderança é nível meso-organizacional, né? Políticas e práticas de gestão de pessoas são macro-organizacional, porque elas vão interagir com toda a organização. Então, aqui é 3. Percepções e motivação é micro-organizacional, é a percepção da pessoa, né? Conflito e tomada de decisão no grupo, meso-organizacional. Personalidade e atitudes, né? Personalidade e atitudes você vai ter em micro-organizacional. Sendo assim, nosso gabarito ficou letra A. Fechando a parte, então, de equipe, de grupo, né? Fechando toda essa parte dos conflitos organizacionais que nós vimos, nós vamos entrar em comunicação. Como eu falei para vocês, comunicação é extremamente importante, porque comunicação é um dos fatores que influencia diretamente a parte dos conflitos, faz surgir muitos conflitos, né? A falta de comunicação ou dificuldade de compreensão mesmo, né? A forma de se comunicar muitas vezes não é clara. Então vamos à comunicação, vamos lá. Comunicação é, portanto, em conceito, né, a troca de informações entre pessoas, que significa tornar comum uma mensagem ou informação, constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização funcional. Como você pode se comunicar? Você pode se comunicar por mímicas, por símbolos, falando, como nós estamos fazendo agora, pela escrita ou ainda pela forma projetada, certo? Então, esses são os tipos de comunicação que nós temos. Quando ocorre um processo de comunicação? Vejam em imagem. A pessoa A, ou seja, a pessoa, o remetente dessa informação, né? Ela tem um significado, ela quer passar uma informação e ela codifica. Codifica para quê? Codifica para que passe aí pelo canal de comunicação, né? A partir do momento, então, ela vai ser decodificada e a pessoa B, ela vai perceber qual a informação que foi encaminhada. Importante, para que ocorra uma comunicação efetiva, o percebido tem que ser igual ao pretendido, entenderam? O que eu quis dizer tem que ser exatamente o que a pessoa entendeu que eu quis dizer. Isso acontece? Na prática não, professora, mas, né, enfim, é isso. Então vamos lá, a comunicação agora organizacional. Como que funciona uma comunicação organizacional?
é a comunicação praticada nas empresas para conduzir ações e alcançar os resultados desejados, né? Sendo aí parte integrante da natureza e da realização da maioria das atividades empresariais. A comunicação, portanto, é o processo interativo de entendimento, assimilação e operacionalização de uma mensagem, dado informação, ordem, entre o emissor e o receptor por um canal em determinado momento e visando um objetivo específico, mas nesse momento da empresa, por isso, organizacional. É ainda um dos principais meios pelos quais os gestores executam a tomada de decisão, o compartilhamento de uma visão, a coordenação de pessoas, motivam funcionários e a liderança das equipes, entre outros, certo? Pois bem, quando eu tenho comunicação, eu posso ter vários tipos de comunicação. Nós vamos ter aí a comunicação unilateral. O que é a comunicação unilateral? Deixa eu botar aqui, comunicação. Na comunicação unilateral, certo? A comunicação vai só em uma direção, do remetente para o destinatário, ela não tem um retorno. Então, ela tem apenas o que a gente chama de uma via, né? Ela não tem retorno, a comunicação unilateral. Certo? Eu posso ter ainda uma comunicação bilateral, onde eu envio a comunicação e recebo um feedback de quem recebeu. E aí eu vou ter bilateral. Na bilateral, eu vou ter então um feedback do destinatário, né? O feedback do destinatário. Na comunicação, onde eu tenho a percepção, esse processo é um processo de recepção e interpretação das informações. E eu vejo então como que a pessoa percebeu, né? A percepção. E eu tenho ainda a filtragem dentro da comunicação, que é onde o processo em que eu retenho, né? Em que eu desconsidero a distorção das informações, ou que eu consigo fazer essa correção dessa distorção. Tá? Isso é o que existe dentro de comunicação, na parte organizacional. Ainda, você pode ter uma comunicação institucional, onde você vai estar fazendo aí relações com a melhoria da imagem, né, da organização diante de uma sociedade. Uma comunicação mercadológica, onde eu vou comunicar o produto que eu estou oferecendo, o serviço que eu vou prestar. A comunicação interna, como por exemplo no endomarketing, né, a comunicação minha para os próprios funcionários. Comunicação administrativa, que é um tipo de comunicação interna que trabalha com fluxo de dados da administração. Dentro da comunicação organizacional, o que é importante que você saiba, eu posso ter aí uma comunicação organizacional no ambiente interno e externo. Então, a comunicação organizacional, ela não é só interna, o que muita gente pensa. Eu posso ter ela de forma interna, mas eu posso ter também de forma externa. Tá? E ela vai poder ocorrer de forma escrita ou verbal. Dependendo do que eu quero comunicar, ou dependendo da linguagem que eu quero, automaticamente, né? O meu tipo de comunicação interno vai ser diferente da minha comunicação externa. Não faz nem sentido eu utilizar o mesmo tipo de comunicação ou o mesmo tipo de linguagem de uma para outra, certo? Na comunicação oral, quais são as vantagens, né? A possibilidade de fazer e responder perguntas. Você tem então aí um feedback praticamente, certo, imediato, né? Os destinatários percebem a sinceridade ou não do remetente, porque eles estão vendo, né, momento real ali. Ela é mais persuasiva, eu consigo impor, consigo alterar meu tom de voz. A desvantagem pode levar a declarações espontâneas e mal pensadas, né? O falei, mas não pensei, e não deixa registros permanentes. Na comunicação escrita, você tem a vantagem da possibilidade de revisar o que está escrito, ter registros permanentes, permanecer com a mensagem inalterada, mesmo que enviada por várias pessoas, né? E a possibilidade do destinatário ter mais tempo para analisar o que você escreveu.
As desvantagens, a ausência do controle do remetente sobre onde e quando sua mensagem será lida, né? Por mais que a gente coloque aquele botão de confirmação ou de urgência, aquilo a gente sabe que não quer dizer que a pessoa leu, ela pode ter só aberto a mensagem. A ausência do feedback imediato, que ele vai responder quando ele quiser. E a possibilidade de o destinatário não entender parte da mensagem. Quando ela é escrita, se ele não compreende uma parte da mensagem, ele não consegue sanar a dúvida diretamente. E isso pode prejudicar o restante da mensagem, entende? É como se você estivesse lendo um livro e aí naquela página, naquele parágrafo, você não prestou atenção direito, não entendeu bem e ali pra frente a história desanda, tá? É assim que funciona a comunicação escrita. Comunicação organizacional, então, ela ao abranger todos os níveis e todos os profissionais de uma empresa, ela vai apoiar o seu processo decisório, apoiar o processo produtivo, apoiar o processo de negociação, documentar e controlar as ações, né? Aqui a parte do controle geralmente é escrita, manter informações e ideias circulando de novas rotinas, motivar e orientar e conduzir o corpo funcional na direção das metas e disseminar o conhecimento técnico e comportamental, certo? Então essas aí são as funções, né, de uma comunicação organizacional. Vejam que não tem muito, né, como nós pensarmos aí em uma organização sem comunicação, né? Zero forma de comunicação já é comunicação, certo? Mas assim como na comunicação organizacional ou na comunicação normal, nós temos o nosso famoso processo de comunicação. Como assim, professora? Processo de comunicação. O desenho que nós já vimos uma parte dele, agora nós vamos nos aprofundar, né? Que cai na prova o conceito, não vai cair o desenho, às vezes cai desenho, mas a maioria das vezes conceito, né? Então nós temos que saber, isso você precisa saber de cor e salteado, como diria minha avó, de trás para frente, frente para trás, do avesso, né? O nosso processo de comunicação, porque se cair comunicação, você terá certamente uma questão de processo de comunicação, tá? Talvez aí a parte mais importante de comunicação. Que desenho, professora, que existe, que eu tenho que fazer, que eu não sei, né? Como funciona? Você tem aqui isso aqui, e aí você vai ter essa linha e você vai ter isso aqui. Isso sou eu. Certo? Vou fazer meus óculos. Não ficou bom, não tenta desenhar. Tá bom, ok. Isso sou eu, tá? Nesse nosso processo de comunicação, quem eu sou? O emissor. Eu estou emitindo a mensagem que você está ouvindo agora. Então, eu sou o emissor. Certo? Você, nessa parte aqui, nessa parte aqui, você é o receptor, certo? Você que vai receber. Ou eu sou o destinatário, não, desculpa, eu sou o remetente. E você é o destinatário. Certo? A parte do vídeo, ou a internet, ou o que você estiver usando nesse momento, né, é o canal. O canal tá aqui. O que aqui poderia ser aqueles copinhos, lembram dos copinhos? Tem aquele fio aqui. Então aqui nós temos o canal. O canal é o local por onde vai passar a mensagem. Tá? O canal é por onde a mensagem passa. Certo? O que que acontece aqui? Dentro desse canal eu tenho o que a gente chama, né, de codificação. Essa mensagem aqui que sai, ela terá que ser codificada aqui e decodificada aqui. Então aqui eu tenho a codificação. Isso vai depender do canal? Sim, isso vai depender do canal. E aqui eu tenho a decodificação. Certo?
E nesses meinhos aqui, que tinham, né, anteriormente no fio, no copo, né, eu tenho o famoso ruído. Aqui é onde ocorre ruído. Esse ruído pode ser uma interferência, né, pode ser uma percepção, um distúrbio, uma distorção da realidade da mensagem. Tudo isso pode estar no ruído. Então você tem quem emite, quem recebe, você codifica, ela entra num canal essa mensagem, onde nesse canal ela pode ter ruídos de comunicação. Ao chegar aqui ela é decodificada e chega até o seu destinatário final. Prazer, processo de comunicação. Certo? Muito bem, vamos lá então. Aqui tem os conceitos para vocês, não vou entrar nisso agora, tá? Mas é exatamente aquilo que eu desenhei no quadro, que é mais o conceito para facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui o feedback e a retroação. Só para você entender no desenho, né? O que é o feedback ou a retroação? Eu posso tê-lo ou não tê-lo. Quando eu não tenho, eu tenho um problema de comunicação. Depois que chega, eu tenho o que a gente chama de réplica. Isso é o feedback ou a retroação. Tá? E agora sim eu tenho uma comunicação completa, beleza? Então aqui você tem um desenho bem mais bonito que o meu, né? Como você pode ver, tudo bem que não tem os bonequinhos, até que eu achei que esse ficou bonitinho, meu. Eu sou ruim para desenhar no quadro, mas até que ficou bom meu processo de comunicação, tá? Se você não entendeu ali, aqui tem o processo de comunicação bem definido com as setas, certo? Então, a comunicação organizacional. Dentro da comunicação organizacional, você também vai ter ruídos, né? As relações sociais que ocorrem no processo de comunicação vão envolver também receptor, emissor e ruídos. E aqui tem um exemplo, né? Você vai ser promovido. Aí, no meio do ruído, a pessoa ouve que vai ser demitido. Certo? Quanto à forma de comunicação, a comunicação organizacional ela vai se dividir em dois grupos. A formal, onde você vai usar os canais, né, os meios de comunicação estabelecidos de forma consciente, e a informal, que vai ser baseada então nas relações sociais intraorganizacionais, que é o cafezinho, né? É uma forma mais rápida de atender as demandas mais urgentes e instáveis, ou seja, é a forma oral mesmo, né? Muito bem. Nos fluxos comunicativos, eu posso ter as comunicações organizacionais, né, de cima para baixo, que são as mais utilizadas. Elas vão orientar os profissionais quanto ao tipo de trabalho, como eles devem fazê-los, né? Enquanto as comunicações de cima para baixo utilizam-se os quadros de avisos, os memorandos internos ou mesmo reuniões. Quando você recebe uma ordem, por exemplo, né? As comunicações de baixo para cima, ou ascendentes, né, são pouco utilizadas e pouco incentivadas, né? Algumas empresas até desestimulam isso, porque o objetivo é permitir às chefias ou superiores hierárquicos em qualquer nível conhecer os problemas, informações, situações ou sugestões necessárias para a tomada de decisão estratégica e operacional. As comunicações de baixo para cima utilizam-se basicamente de reuniões e dificilmente se produzem por meios escritos. Então aqui nós temos os fluxos organizacionais, né? O descendente, ascendente, horizontal dentro do mesmo setor, né? Ou ainda transversal. Certo? Quando além de mudar de hierarquia, eu mudo de setor. Meios de comunicação, nós podemos ter os meios de comunicação orais, né? Diretos, conversa, diálogo, indiretos por telefone ou por um outro meio, né? Um outro canal, escritos, pictográficos, onde você tem mapas, diagramas, escrito-pictográficos, que se valem da palavra escrita ou ilustração, simbólico, as bandeiras, né? E audiovisuais, que são, né, vídeos, treinamentos, telejornais, enfim. Ou o que nós estamos fazendo agora. Quais são as barreiras à comunicação, então? As barreiras à comunicação são tudo que bloqueia essa minha comunicação, né? Ela pode ser mecânica, como nós estamos vendo aqui, né? Devido ao aparelho de transmissão, barulho.
Fisiológicas, problemas genéticos como gagueira e fonética. Semânticas, uso inadequado da linguagem, uso de gírias, sotaque. E psicológica, que é a parte de preconceitos, né, crenças, atitudes, valores ou mesmo estereótipos. O que pode acontecer? O nível hierárquico superior acaba recebendo informações em excesso dentro da organização, né? Você recebe muitos e-mails, muitas mensagens, muito WhatsApp, e esse excesso de informação, essa sobrecarga de organização, pode afetar a capacidade de compreensão e de resposta. Então, por isso, quando as pessoas falam para você ser sucinta, não é por acaso, né? Ou sucinto. A ideia é exatamente essa, que você não tenha uma sobrecarga de informação e consiga, então, ter a comunicação até o final, né? Que essa comunicação fique bem formalizada, que você consiga ter uma compreensão da mensagem que está sendo passada. Como que eu consigo eficácia na comunicação, né? A eficácia na comunicação, ela vai garantir que o processo ande bem, que as coisas ocorram de forma correta. Quando você tem uma falha de comunicação dentro de uma empresa, você pode prejudicar um processo, né? Isso, consequentemente, vai ter um impacto futuro dentro do resultado da organização. Então, quais os motivos aí, né, para se desenvolver uma eficácia na comunicação? Aumentar a assertividade nos processos, o engajamento e motivação dos colaboradores, reduzir conflitos e melhorar o clima organizacional. Então, quando você fala de forma clara, objetiva, quando as outras pessoas entendem, você tem uma comunicação eficiente, né? Quando você tem um significado consoante, quando o destinatário ele compreende a mensagem, ele tem a compreensão de mensagem, a mensagem torna-se comum. Você tem retroação e feedback, você tem uma comunicação eficaz, que é o ciclo completo da comunicação. Então aqui, ó, uma figura que talvez vocês já tenham visto, né, bem famosa, como desenvolver a comunicação de forma eficaz. Avaliar o cenário, conhecer quem é o receptor, né? É muito importante saber para quem se fala. A linguagem que você usa para falar com o público A não é a mesma com o público B. Investir na cultura do feedback, de ter o retorno, né? E sempre atentar-se para o uso da língua portuguesa. Agora eu vou mostrar uma imagem bem legal para vocês. Vejam. Como o cliente explicou. Vejam o que ele queria, tá? Como a gestão de processos entendeu. Como o analista projetou. Como o programador codificou. Como o consultor descreveu. Como foi documentado, 0, né? O que foi instalado, o quanto que foi cobrado, como foi suportado e o que o cliente realmente queria. Então vejam que o problema já começou aqui, né? É exatamente isso que acontece dentro das organizações. Vamos a questões. O sistema que possui como elementos fonte, codificação, canal, ruído, decodificação, receptor e retroação chama-se comunicação. Analise, né, abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre comunicação organizacional. Então vamos lá. A comunicação não é importante em uma organização. Falsa, né? Existem comunicações formais e informais dentro de qualquer organização. Verdadeiro. Bilhetes dos quadros de avisos e conversas de corredor são formas de comunicação organizacional. Verdadeiro. O e-mail pode, mas não é recomendado, ser usado como forma de comunicação organizacional. Falso, é recomendado, né? Muito mais prático às vezes. Os resultados das reuniões da diretoria são uma forma de comunicação organizacional. Sim, né? E existem empresas que só permitem comunicação formal. Não tem como, tá? Toda empresa vai ter aí uma parte de comunicação informal, beleza? Entende-se por sistema de comunicação. Alternativa A. A rede por meio da qual fluem as informações que permitem o funcionamento da estrutura integrada e forma integrada e eficaz. Ok, correto. É exatamente isso, tá? Concluída a parte de comunicação, pessoal, nós vamos aí para a parte de finanças públicas da Constituição Federal. Certo? O que é finanças públicas, né? Deixa eu tirar a parte de comunicação do quadro. Finanças públicas é a parte
dos orçamentos, que está lá na Constituição e que vai regular aí como o governo vai em si, né, organizar o nosso dinheiro, literalmente, né, como que vai funcionar a parte de receitas e despesas, certo? Então é isso que a parte de finanças públicas vai fazer por você hoje, olha só, que legal, não é mesmo? Então vamos lá. Dentro das finanças públicas, então, nós vamos ter dívida pública externa e interna, né? Nós vamos ter a concessão de garantias, títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, as operações de câmbio, certo? Sustentabilidade da dívida pública, nossa famosa dívida pública, que vai ser especificada por indicadores, a compatibilidade de resultados fiscais, trajetória de convergência, medidas de ajustes, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos com vista à redução ao montante da dívida. Certo? Então, qual o objetivo das finanças, né? Além de gerenciar e equilibrar a balança de receitas e despesas, reduzir a dívida pública, certo? Para nós entrarmos na parte de orçamento em si, que é a parte de finanças públicas, né, e é o que a Constituição nos traz, é bem importante que nós saibamos quais são os princípios orçamentários, tá? Por isso eu vou fazer um resumo bem resumo mesmo, né, assim, pontual, dos princípios que mais caem em concursos, tá? Que também são bases para que vocês compreendam as próximas partes aí da Constituição. Então vamos lá. O primeiro princípio é a unidade. Então, a unidade, ela vai nos dizer que o orçamento deve ser uno, ou seja, é um orçamento por ente da federação em cada exercício financeiro. O princípio da totalidade, ele nos diz que coexiste de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer consolidação, ou seja, os orçamentos devem se encontrar em consonância. Universalidade ou globalização, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aí aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. A anualidade ou periodicidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado por um período de 1 ano. O orçamento deve ser bruto, ou seja, todas as receitas e despesas constarão na lei orçamentária pelos seus totais, vedadas deduções. Exclusividade, o orçamento deve conter apenas previsão de receita e despesa. Qual a exceção? A autorização de créditos suplementares e operações de crédito por aro. E o equilíbrio, né? Ele visa assegurar que as despesas autorizadas não sejam superiores à previsão das receitas. Então, em síntese, nós temos aí que a unidade, né? Ou seja, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é uma só. A totalidade, os 3 orçamentos compondo uma só lei orçamentária. A universalidade, todas as receitas e despesas devem constar na LOA. A exclusividade, não se admite matéria estranha à LOA, e a exceção está aí, né? Autorização de créditos suplementares e para contratar o crédito por aro. E equilíbrio, as operações de crédito não podem superar a despesa de capital. Qual a exceção? Os créditos suplementares especiais quando aprovado por maioria absoluta no Legislativo. Certo? Então, esses são os princípios orçamentários. Dentro disso, iniciando finanças públicas, você tem aí que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios disponibilizarão informações e dados contábeis, orçamentários, fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido por quem? Pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir o que? A rastreabilidade, comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico para amplo acesso. Por que que eu botei uma plaquinha de importante? Porque esse artigo despenca em concurso público, tá? Questão de trocar uma palavrinha, preste atenção nas palavrinhas em negrito. Então, é necessário uma leitura com atenção? Sim. Certo? Então, você precisa saber que essas informações, quais são contábeis, orçamentárias e fiscais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deverão estar disponibilizadas, né, em meio eletrônico de amplo acesso, porque isso tem relação com a Lei de Acesso à Informação, beleza? No artigo 64, a Constituição Federal nos diz que a competência da União em emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Além disso,
O Banco Central não pode conceder empréstimo ao Tesouro Nacional. E o Banco Central pode comprar e vender títulos para emissão do Tesouro, tentando regular, então, a oferta de moeda ou a taxa de juros. As disponibilidades de caixa da União devem ser sempre depositadas no Banco Central, enquanto a dos Estados, Distrito Federal e municípios vão ser aí instituições financeiras ditas como oficiais. E aí nós temos Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim. Certo? As finanças consistem, então, no ramo financeiro, com a finalidade da circulação do dinheiro de forma generalizada, tá? Observando-se certas características sobre a obtenção, a gestão e a administração dos fundos. Qual o objetivo? Uma melhor política fiscal. Entende-se por política fiscal a atuação do governo na arrecadação de impostos e seus gastos. Nesse caso, o governo atua, então, sobre o sistema tributário de forma a alterar as despesas do setor privado. Dentro das finanças públicas, ressalta-se a aceleração do crescimento econômico como objetivo da política fiscal, o pleno emprego tanto de capital quanto de material e ainda a estabilidade dos preços. 165, entramos aí no maior tema, né? O tema que mais cai em concurso público, que o Poder Executivo irá estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O nosso famoso PPA, LDO e LOA, certo? Professora, eu não quero estudar nada de orçamento, nada de finanças, nada de nada, não estou afim. Me diz aí o que eu tenho que saber. Você tem que saber o que é PPA, o que é LDO e o que é LOA. Isso você precisa para a prova saber. Não dá de sentar na cadeira para fazer a prova sem saber isso. Não tem como, impossível. Tá? Pode olhar aí, índice de questão, muita questão sobre os três. Certo? Muito bem, então vamos lá. O que é o PPA? A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Esse é o conceito do PPA. Então, o que você precisa saber? Que a forma é regionalizada para despesas de capital e as delas decorrentes e programas de duração continuada. E aí, o que você tem que salvar aqui, né? Qual é o salve, professora? É o DOM. Diretrizes, objetivos e metas é o que nós temos no plano plurianual. As diretrizes consistem na declaração ou conjunto de declarações que orientam, então, os programas abrangidos no PPA, com fundamento nas demandas da população. São as normas, então, gerais, amplas e estratégicas que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos 4 anos. Os objetivos representam o que será perseguido com maior ênfase pelo governo federal no período do plano para que em longo prazo a visão estabelecida se concretize. O objetivo corresponde então à declaração de resultado a ser alcançado, que expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade. E as metas, o último do DOM, né, lembre, diretrizes, objetivos e metas, apresentam a declaração de resultado a ser alcançado de natureza quantitativa ou qualitativa e contribui para o objetivo. Então, as diretrizes, objetivos e metas são da administração pública federal, ou seja, aquelas referentes à gestão pública no governo federal. O PPA federal não incluirá diretrizes, objetivos e metas dos demais entes públicos. Cada ente terá o seu PPA. Importante, cada ente tem o seu PPA. Portanto, se você está olhando o PPA federal, o DOM, né, as diretrizes, metas e objetivos, eles estão voltados aí para o plano federal, certo? Despesa de capital. O que é a despesa de capital, a qual fala no conceito do PPA, né? São as que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como a pavimentação de uma rodovia, por exemplo. E o termo outras delas decorrentes está relacionado às despesas correntes, que as mesmas despesas de capital podem gerar após sua realização, mas ainda dentro do período, né, do plano plurianual.
E as despesas correntes são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um capital, como despesas com pessoais, encargos sociais, custeios ou manutenção. Ou seja, as despesas correntes são as despesas que mantêm a máquina pública em andamento, né? Eu não agrego, não tenho uma reforma, não tenho uma melhoria em si. A vigência do PPA, como nós vimos, é de 4 anos. Ela inicia-se, né, no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do Poder Executivo e terminando, então, o primeiro exercício financeiro no mandato subsequente. Qual o objetivo disso? O objetivo é que você não perca, certo? O fim, né? Quando você chega aqui, então, pensem assim, ó. Presidente, né? Vou botar aqui presidente. Nós temos ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, certo? O PPA, deixa eu apagar aqui. Esse presidente aqui, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. Ai, meu Deus, espera aí. Presidente. Então, o presidente. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, certo? Ele entrou no ano 1, chegou lá. Aqui ele vai construir o PPA, beleza? Quando ele vai entrar em vigor? No ano 2. Então, o PPA vai funcionar no ano 2, ano 3, ano 4. Professora, mas são 4 anos. Aqui tem eleição. Aqui você tem outro presidente. E aqui você tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Qual o plano que está em vigor no ano 1 do novo presidente? O plano do presidente anterior, ou se for eleito do mesmo. Enquanto este presidente está novamente na caixinha, fazendo o novo plano plurianual, que entrará em vigor no 2, 3, 4, e aqui você vai ter a quebra e assim sucessivamente. Tá? É assim que funciona. Para que não ocorra aí uma quebra do plano, né? E que o novo presidente, empossado, tenha o tempo de formalizar, então, o novo planejamento plurianual executivo, né? Certo? Muito bem. Deve ser encaminhado, então, ao executivo, do executivo para o legislativo até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício, ou seja, 31 de agosto. E a devolução ao executivo deve ser feita até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. O PPA não deve ser confundido, como nós vimos no quadro, com o mandato do chefe do executivo. Visto, vamos chegar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a LDO? A LDO é onde nós temos as metas e as prioridades da administração pública federal. Ela vai estabelecer as diretrizes de política fiscal e as suas respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará ainda a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária, além de estabelecer a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. Então, a LDO anual, no sentido de que a cada ano teremos uma LDO, ela é anual, então você vai ter 2020, 2021, 2022 e assim sucessivamente. A vigência da LDO extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela é aprovada até o encerramento do primeiro período legislativo, e orienta a elaboração da LOA no segundo semestre, bem como estabelece regras orçamentárias a serem executadas ao longo do exercício financeiro subsequente. O que compreende a nossa LDO? Metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições relativas a despesas do ente público com pessoal e encargos sociais, organização e estrutura dos orçamentos, disposição sobre alterações na legislação tributária, disposições sobre equilíbrio entre receita e despesa, disposições sobre o critério e forma de limitação de empenhos. Deverá ainda estabelecer, independentemente das disposições legais, condições específicas para transferências de recurso, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas e os demonstrativos de metas e riscos fiscais. E aí temos a LOA, a nossa famosa Lei Orçamentária Anual. O que é a LOA, então? A LOA vai compreender o orçamento fiscal, certo? O orçamento de investimento
e o orçamento da Seguridade Social, os nossos 3 orçamentos. A finalidade da LOA é, portanto, a concretização dos objetivos e metas estabelecidos lá no PPA. É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA em consonância com o que foi estabelecido na LDO. Portanto, orientada pelo DOM, lá do PPA, e compreende as ações a serem executadas, como as metas e prioridades que estão lá na LDO, certo? O projeto da Lei Orçamentária Anual deverá ser encaminhado ao Legislativo 4 meses antes do término do exercício financeiro e devolvido ao Executivo até o encerramento da sessão legislativa do exercício. Aqui, como nós vimos, ela compreende os 3 orçamentos e as emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou projetos que modifiquem somente serão aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, indiquem os recursos necessários, apenas os provenientes de anulação de despesas excluídas, os que incidam sobre dotações para pessoal, encargos, serviços da dívidas e transferências tributárias e relacionados com a correção de erro ou omissões ou dispositivos do texto do projeto de lei. Vigência dos instrumentos orçamentários. Então, nós temos o PPA, que vai valer 4 anos, do segundo ao primeiro mandato, né, do novo presidente. A LDO vale aproximadamente 1 ano e meio e a LOA 1 ano, que é denominado exercício financeiro e no Brasil coincide, portanto, com o ano civil. E aqui nós temos a diferença entre as 3, tá? Aqui é um memorex, literalmente para vocês. Importante, o que eu quero que vocês entendam. Embora sejam 3, né, nós temos o PPA, LDO e LOA, os 3, eles conversam entre si. Quando o PPA faz o planejamento, a LDO vai dizer assim, no ano 1, que está valendo esse PPA, a LOA tem que seguir esse caminho. No ano 2, o caminho vai ser dado de forma diferente, certo? Ele vai fazendo indicações daquele todo, qual vai ser o primeiro objetivo que vai ser cumprido, né, no primeiro ano. É mais ou menos isso. Então, eles têm que conversar entre si. Um não pode contradizer o outro, porque os 2 caminham juntos, compreendem? Embora tenham períodos diferentes. Então, o projeto da lei orçamentária, né? Ele será acompanhado do demonstrativo regionalizado do seu efeito sobre receitas e despesas, certo? E isso aqui que eu deixei em negrito, porque é bem importante para vocês. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. A administração tem, portanto, o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários. Beleza? Então, vamos no exercício para fixar o conteúdo. Vamos lá. Indique as alternativas se são verdadeiras ou falsas. Nossa primeira opção. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tá correto, né? É o Poder Executivo. Tá certinha a questão. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma centralizada as diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas tá certo, mas aqui não é centralizada, galera, é regionalizada, então tá falsa. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Está correto. O Poder Executivo publicará em até 90 dias após o encerramento de cada semestre. Aqui também não é 90, é 30 dias, tá? E os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual apreciado pelo Congresso Nacional. Tá certo. Então, aqui, F, VF, VF, nós temos gabarito letra A, tá? Aqui tá a correção bem bonitinha para vocês, certo? Vamos para mais uma. Assinale a alternativa correta. Afirmativa 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. E aí?
o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ele pede que você identifique os itens que correspondem a condutas vedadas, ou seja, o que não deve ocorrer no orçamento público. O início de programas não incluídos na lei orçamentária anual é uma das vedações, então tá correto, certo? A 1 tá correta. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais também é vedado. A 2 está correta. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo e por maioria absoluta. Correto também. Então, a 3 está correta. A 4. A abertura de crédito suplementar ou especial sem sem prévia autorização legislativa e sem indicações dos recursos correspondentes. Realmente é vedado, né? 5. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outra, com autorização legislativa. Isso não é vedado, então está errado. E a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização executiva, né? Aqui a autorização não é executiva, é legislativa, tá? Então nós temos aí nosso gabarito, letra A, certo? Vamos então para a última questão. Vamos lá, identifique dentre os itens abaixo o que corresponde a elementos compreendidos pela lei orçamentária e assinale a alternativa correta. 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, com exceção das fundações instituídas e mantidas aí pelo poder público. Aqui está errado, né? Não é exceção, é inclusive, a lei cita, né? Então a 1 está errada. O orçamento e investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, tá certo? E o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados à administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Também está correta. Então, nós temos aí gabarito letra D. Então, pessoal, encerramos aí a nossa parte de noções de administração. Espero que tenham aproveitado as aulas, né? Que tenham estudado bastante. Refaçam os exercícios, tá? Leiam com atenção, principalmente essa parte de finanças, dá uma lida lá na Constituição, nos artigos, certo? E com certeza isso vai auxiliar aí o seu entendimento e a sua definição ali, né, na hora de assinalar aí as questões da prova, tá bom? Beijo e até a próxima aula.